Por meses, minha vida foi marcada por noites ruins. Eu deitava cedo, mas demorava muito para adormecer e quando finalmente conseguia, acordava várias vezes durante a madrugada. Meu corpo parecia pesado, a mente acelerada e pela manhã a sensação era de que eu não havia dormido nada. Essa rotina começou a comprometer minha produtividade, meu humor e até minha saúde física. Comecei a ter dores de cabeça frequentes, lapsos de memória e uma irritação constante com coisas pequenas. Busquei diversas soluções, desde exercícios físicos até mudanças no ambiente do quarto, como diminuir a iluminação e desligar aparelhos eletrônicos antes de dormir. Nada parecia funcionar completamente. Foi nesse cenário de frustração que me deparei com uma dica curiosa: adicionar um ingrediente específico na água que eu bebia diariamente. Não era remédio, não era suplemento químico caro, mas algo natural, barato e acessível. Confesso que fiquei cético no começo. Afinal, como algo tão simples poderia resolver um problema tão sério? Mas, ao mesmo tempo, percebi que valia a pena tentar, principalmente porque eu queria evitar ao máximo recorrer a remédios controlados ou terapias complexas. Decidi começar naquele mesmo dia, mantendo uma mente aberta e registrando como meu corpo reagiria. O mais impressionante é que essa mudança, por mais pequena que parecesse, transformou completamente meu padrão de sono em poucas semanas. Capítulo 2. O ingrediente que mudou minha rotina foi simples: magnésio. Sempre ouvi falar dele para prevenir cãibras e melhorar a disposição, mas nunca imaginei que pudesse influenciar tanto no sono. Pesquisando, descobri que o magnésio atua diretamente na regulação de neurotransmissores responsáveis pelo relaxamento muscular e pela sensação de calma, como o GABA. Também auxilia na produção de melatonina, o hormônio do sono. Decidi começar de maneira gradual, adicionando uma pequena quantidade de cloreto de magnésio dissolvido na minha garrafa de água de uso diário. Não alterei meu cardápio drasticamente, nem precisei de receitas complexas. Apenas incluí o magnésio como parte da minha rotina de hidratação. Nas primeiras noites, as mudanças foram sutis. Senti um pouco menos de agitação mental antes de dormir, mas ainda acordava uma ou duas vezes. Na segunda semana, porém, algo curioso aconteceu. Eu conseguia adormecer mais rapidamente e tinha a sensação de sono mais profundo, sem interrupções constantes. Acordava com uma energia que não sentia havia meses. Outro detalhe foi a redução daquela sensação de músculos tensos, principalmente no pescoço e nos ombros, que eu sempre carregava ao final do dia. Era como se meu corpo, finalmente, estivesse conseguindo desligar completamente durante a noite. O mais importante é que essa mudança veio sem efeitos colaterais, sem dependência e com um custo extremamente baixo. Capítulo 3. Com os primeiros sinais de melhora, decidi intensificar os cuidados. Mantive a rotina de hidratação com magnésio e comecei a acompanhar a qualidade do meu sono através de um aplicativo no celular. Percebi que, gradativamente, meu tempo em sono profundo aumentava, enquanto os despertares noturnos diminuíam. Isso refletiu diretamente no meu humor e disposição diurna. Eu estava mais calmo, com a mente mais clara e, surpreendentemente, menos vontade de consumir cafeína. A fadiga matinal reduziu drasticamente e aquela sensação de ressaca do sono ruim desapareceu. Outro benefício inesperado foi no meu sistema digestivo, que parecia funcionar de maneira mais equilibrada. Pesquisando mais a fundo, descobri que o magnésio também tem papel essencial no relaxamento dos músculos do trato gastrointestinal e na melhora da absorção de nutrientes. Isso reforçou ainda mais minha confiança no processo. O que mais me impressionava era a simplicidade do método. Nada de remédios caros, nada de equipamentos sofisticados ou técnicas complexas. Apenas um ajuste na água que eu bebia todos os dias. Com o passar das semanas, minha confiança aumentou e decidi compartilhar essa experiência com amigos e familiares que também sofriam com insônia. Capítulo 4. O retorno dos meus amigos foi incrível. Alguns começaram a aplicar a mesma técnica e relataram melhoras significativas, principalmente na facilidade para adormecer e na sensação de descanso ao acordar. Isso me motivou a estudar ainda mais sobre como o magnésio influencia nosso sistema nervoso e muscular. Descobri que a deficiência de magnésio é comum devido à alimentação moderna, rica em processados e pobre em vegetais verdes, oleaginosas e grãos integrais, fontes naturais do mineral. Essa deficiência pode gerar sintomas como ansiedade, cãibras, fadiga crônica e, claro, dificuldade para dormir. Com isso, percebi que o problema do sono não era apenas meu,
mas uma questão ampla, relacionada ao estilo de vida contemporâneo. Esse entendimento mudou minha visão sobre saúde. Percebi que pequenas mudanças nos hábitos diários podem gerar impactos enormes. Em vez de focar em soluções complexas, bastava voltar ao básico, nutrir o corpo de forma adequada e permitir que ele recuperasse seu equilíbrio natural. Essa descoberta me deu não apenas noites melhores, mas também uma nova forma de enxergar o autocuidado. Capítulo 5. Outra adaptação importante foi a criação de um pequeno ritual noturno. Continuei usando o magnésio na água, mas passei a associá-lo a um momento de relaxamento antes de dormir. Luzes mais fracas, leitura leve e nada de celular ou televisão. Essa mudança potencializou ainda mais os efeitos do mineral. Dormir não é apenas um processo físico, mas também mental. Com a mente mais calma e um corpo nutrido, o sono vinha de forma natural, sem esforço. Notei também uma melhora na minha memória e na capacidade de concentração durante o dia, algo que havia sido prejudicado pela falta de sono por tanto tempo. Eu me sentia como se tivesse ganho alguns anos de vida, tamanha era a diferença de disposição. Esse processo todo me ensinou a importância de cuidar da base antes de procurar soluções mais drásticas. Capítulo 6. Com a rotina estabelecida, notei que meu corpo começou a responder de forma muito mais eficiente ao descanso. Antes mesmo dormindo 8 horas, eu acordava exausto, como se o sono não tivesse qualidade. Agora, mesmo em noites mais curtas, o sono parecia mais profundo e reparador. O magnésio, ao ajudar a relaxar a musculatura e equilibrar o sistema nervoso, parecia ter estabilizado algo essencial no meu corpo. Outro efeito que percebi foi a redução de pequenos tremores musculares e cãibras noturnas que me incomodavam ocasionalmente. Além disso, minha ansiedade noturna, que antes me fazia rolar na cama por horas, praticamente desapareceu. Comecei a me sentir mais disposto pela manhã, sem aquela necessidade desesperada de café logo ao acordar. Interessante como uma única mudança foi capaz de desencadear uma série de benefícios em cascata. Meu humor também melhorou consideravelmente. Eu estava menos irritado com pequenas coisas e mais paciente com situações do dia a dia. Essas transformações reforçaram minha decisão de continuar com o tratamento natural, pois eu estava finalmente recuperando minha qualidade de vida sem depender de medicamentos ou tratamentos caros. Capítulo 7. Depois de quase um mês seguindo a rotina, percebi que minha produtividade aumentou. Antes eu costumava perder tempo tentando acordar de verdade durante as primeiras horas do dia, mas agora, logo cedo, já estava com foco total em minhas atividades. Também percebi uma melhora notável na minha criatividade e disposição para resolver problemas. Isso me fez refletir sobre como o sono de má qualidade havia prejudicado diversas áreas da minha vida, sem que eu me desse conta. Comecei a recomendar o uso do magnésio a colegas que relatavam dificuldades semelhantes. A maioria demonstrava surpresa com a simplicidade da solução, achando que eu estava exagerando sobre os resultados. Porém, alguns aceitaram tentar e depois confirmaram a melhora. Esse processo de compartilhar conhecimento e ver outras pessoas se beneficiando me deu um sentimento de realização pessoal. Era bom saber que algo tão pequeno podia ter um impacto tão significativo, não apenas na minha vida, mas também na vida de outras pessoas. Capítulo 8. Uma das coisas que mais me impressionou nesse processo foi perceber como meu corpo reagia melhor a outros hábitos saudáveis quando o sono estava regulado. Por exemplo, minhas sessões de exercícios físicos renderam mais. Eu tinha mais força e resistência. Também comecei a emagrecer gradualmente, sem mudanças radicais na dieta, apenas porque meu metabolismo parecia estar funcionando melhor. Essa relação entre sono e metabolismo é comprovada por estudos. Quando dormimos bem, o corpo regula melhor os hormônios relacionados à fome e ao gasto energético. Outra mudança importante foi na minha pele. Antes, acordava com olheiras profundas e um aspecto cansado. Com o sono restaurado, minha pele começou a recuperar a vitalidade. O uso do magnésio se tornou um hábito tão natural que nem parecia um tratamento, mas sim um complemento saudável da minha rotina diária. O melhor de tudo é que não houve efeitos colaterais. Pelo contrário, quanto mais tempo mantinha a prática, mais benefícios percebia, criando um ciclo positivo de saúde. Capítulo 9. Conversei com
com um médico de confiança sobre minha experiência. Ele explicou que, de fato, a deficiência de magnésio é muito comum devido à alimentação moderna e ao estresse diário, que aumentam o consumo desse mineral pelo organismo. Ouvir isso de um profissional validou ainda mais a minha escolha. Ele me orientou a continuar com a prática, mas também sugeriu investir em alimentos naturalmente ricos em magnésio, como folhas verdes escuras, castanhas, sementes e legumes. Passei a incluir mais desses alimentos na minha dieta, fortalecendo ainda mais minha saúde geral. Essa combinação entre nutrição adequada e suplementação leve criou um equilíbrio perfeito. Senti como se meu corpo tivesse voltado ao seu estado natural, algo que eu nem lembrava mais como era. Essa sensação de bem-estar contínuo se refletiu no meu humor, na minha disposição física e até na minha forma de lidar com situações estressantes. Capítulo 10. No final do segundo mês, minha relação com o sono já era completamente diferente. Eu ia para a cama sem ansiedade, adormecia rápido e acordava naturalmente, muitas vezes até antes do despertador. Essa mudança me fez valorizar mais ainda a importância de buscar soluções naturais antes de recorrer a remédios. Não estou dizendo que os medicamentos não são importantes em certos casos, mas para mim, essa alternativa simples foi suficiente. O que mais me surpreendia era como algo tão pequeno, apenas um ingrediente adicionado à água, podia ter tamanho impacto. Essa experiência me fez repensar muitas coisas sobre hábitos diários e autocuidado. Passei a ter mais atenção com meu corpo e com sinais que antes eu ignorava. Afinal, o sono é uma base fundamental para a saúde, e negligenciá-lo por tanto tempo havia me custado caro. Capítulo 11. A essa altura, meu sono estava completamente transformado, mas continuei estudando sobre os efeitos do magnésio e o impacto que ele pode ter em outras funções do corpo. Descobri que, além de melhorar o sono, ele influencia na regulação da pressão arterial, no controle do açúcar no sangue e até na saúde óssea. Foi surpreendente perceber como uma deficiência tão comum pode gerar sintomas que muitas vezes ignoramos, como fadiga constante, nervosismo e dificuldade de concentração. Percebi que antes de começar esse processo, eu estava sempre estressado e impaciente, algo que atribuía apenas ao cansaço do trabalho, mas na verdade era uma combinação entre estresse diário e sono de baixa qualidade. Com a reposição correta de magnésio, não apenas dormia melhor, mas também me sentia mais calmo durante o dia. Essa descoberta me motivou a seguir com uma alimentação mais equilibrada e rica em nutrientes essenciais, porque percebi que não existe solução mágica isolada. O corpo precisa de equilíbrio geral. Capítulo 12. Um benefício que me surpreendeu foi o impacto emocional. Antes eu tinha tendência a acordar irritado, como se estivesse sempre atrasado e sob pressão. Isso afetava meus relacionamentos pessoais e minha produtividade. Após melhorar o sono, passei a acordar com uma sensação de tranquilidade e clareza mental. Essa paz se estendeu para outros momentos do dia. As situações estressantes já não me abalavam tanto. É impressionante como um simples ajuste pode criar um efeito cascata tão positivo. O fato de não ter precisado recorrer a remédios ou terapias caras me deu mais confiança no meu próprio corpo e me motivou a explorar outros hábitos naturais de autocuidado. Esse equilíbrio entre corpo e mente é, sem dúvida, um dos maiores ganhos que tive ao longo dessa experiência. Capítulo 13. No terceiro mês de prática, percebi que meu padrão de sono se tornou consistente, mesmo em períodos de maior pressão no trabalho. Antes, qualquer estresse extra já bagunçava completamente minhas noites, mas agora isso não acontecia mais. O corpo parecia ter aprendido um novo ritmo saudável, no qual a hora de dormir era respeitada naturalmente. Essa estabilidade se refletiu em meu desempenho geral. Maior produtividade, mais disposição física e até mais motivação para praticar atividades ao ar livre. A resistência que eu sentia contra mudanças também desapareceu e consegui adotar hábitos mais saudáveis sem esforço, como caminhar após o jantar ou fazer alongamentos antes de deitar. Pequenas mudanças que, somadas, criaram um estilo de vida mais equilibrado. Capítulo 14. Compartilhar minha experiência com mais pessoas se tornou quase uma missão pessoal. Percebi que muitos conhecidos também sofriam com problemas de sono e estavam presos ao ciclo de remédios ou noites mal dormidas. Quando contei sobre a solução natural, muitos reagiram com surpresa, mas também com esperança. Alguns começaram a testar a técnica e, após algumas semanas, voltaram a me
me agradecer pelos resultados. Essa troca de experiências foi enriquecedora e me fez entender como a informação pode transformar vidas. Uma mudança simples, que qualquer pessoa pode aplicar, pode gerar resultados incríveis. Capítulo 15. Comecei a registrar todo o meu progresso em um diário, anotando como me sentia antes e depois de iniciar a prática. Ao reler essas anotações, percebi o quanto minha vida havia mudado. Menos dores de cabeça, menos cansaço matinal, menos irritabilidade. Mais disposição, mais foco, mais bom humor. Isso me deu clareza sobre a importância de manter o hábito, mesmo quando as coisas parecem estar sob controle. O corpo humano tem uma capacidade incrível de se recuperar, desde que a gente ofereça as condições adequadas. Capítulo 16. No fim do quarto mês, percebi que meu corpo já estava tão adaptado que eu não precisava pensar muito sobre a prática. Ela se tornou automática, como escovar os dentes ou tomar banho. Essa naturalidade mostrou que o hábito havia se consolidado. Mais do que um tratamento temporário, o magnésio na água passou a ser parte da minha rotina de bem-estar. Também passei a ter mais interesse por outros micronutrientes e como eles afetam o corpo. Essa curiosidade abriu portas para um aprendizado constante sobre nutrição, algo que até então eu não tinha tanto interesse. Capítulo 17. Outro ponto interessante foi como essa prática ajudou a melhorar meu rendimento físico. Sempre gostei de esportes, mas percebia que, sem um sono adequado, meu desempenho era mediano. Com o descanso recuperado, senti que meus treinos renderam mais e minha recuperação muscular foi mais rápida. Isso reforçou ainda mais a importância do sono como um pilar essencial da saúde. Tudo isso começou com uma decisão simples: cuidar melhor da qualidade do meu descanso noturno de forma natural. Capítulo 18. Ao final do processo, comecei a refletir sobre o quanto ignoramos sinais do corpo. Por muito tempo tratei a insônia como algo normal, resultado da vida corrida e do estresse. Mas na verdade, era um alerta de que algo estava errado. Hoje, enxergo o sono como um indicador fundamental de bem-estar. Se não está bom, algo precisa mudar. Essa consciência foi um dos maiores ganhos dessa experiência. Aprender a respeitar os sinais do corpo e buscar soluções antes que o problema se torne maior. Capítulo 19. Olhando para trás, vejo como essa simples mudança impactou não apenas minha saúde, mas também minhas relações pessoais e minha vida profissional. Com mais energia e disposição, consigo me dedicar mais aos meus objetivos, estar mais presente com as pessoas e enfrentar desafios com mais serenidade. Essa transformação foi um marco na minha vida, e tudo começou com algo tão pequeno que parecia até irrelevante: um mineral na água. Capítulo 20. Hoje, meu sono está completamente normalizado, e sigo usando essa prática como parte da minha rotina. Não preciso mais de soluções emergenciais ou medicamentos que me deixavam grogue no dia seguinte. Meu corpo aprendeu a descansar e se recuperar naturalmente. Essa experiência me ensinou que, muitas vezes, a solução está em coisas simples, acessíveis e seguras. Um detalhe tão pequeno pode mudar tudo.